A cadela, ela a cadela é uma fêmea plurípara, né? Então ela tem vários filhotes de uma única vez. Então ela ovula várias vezes, ela ovula vários óvulos de uma única vez. Quando essa cadela entra em contato com o macho, os espermatozoides do macho vão fecundar esses óvulos, né? E como ela é plurípara, ela tem vários óvulos, não necessariamente um único macho ou uma única ejaculação consegue entender, consegue penetrar em todos os óvulos. Então essa cadela ela pode ter até 3, 4, 5 relações sexuais com vários machos e pegar cria desses vários machos. Dependendo do tipo de fertilidade, de motilidade e data de ovulação dessa cadela, cada macho pode conseguir o seu espaço para ter também um filhote com essa mesma cadela. Então a cadela fala: Thaís, tudo bem? Bom dia, obrigado pela sua participação, pelo seu apoio constante ao nosso trabalho aqui. Então dependendo da data que essa cadela teve a relação com o macho, ela pode pegar cria de vários machos. Cada macho pode ter 1, 2 filhotes em uma única gestação dessa cadela. Só que quando a cadela ela entra no cio e ela não entrou em contato com o macho, a cadela entrou no cio e ela não teve relações, ela não teve a fecundação desses óvulos, o que acontece? Ela precisa limpar o organismo dela, ela precisa limpar todo o ovário dela, limpar todo o útero dela, para que ela possa começar um novo ciclo e aí sim ela vai se preparar para um próximo cio e aí ela poder de novo tentar reproduzir. Sempre falo isso nas nossas redes sociais. Os animais têm duas funções no mundo: sobreviver e reproduzir. Então reproduzir é um instinto muito forte, é uma necessidade muito forte desses animais. Eles vão estar sempre buscando uma maneira de conseguir reproduzir. Beleza? Até aqui todo mundo comigo? Deixa eu ver, digita aí 3333. Tá devagar de like, devagar de joinha. Por favor, pessoal, me ajuda aqui a trazer cada vez conteúdos de qualidade para vocês, tá bom? E quem puder, claro, clicar no botãozinho de compartilhar e mandar isso aqui para mais pessoas. É o jogo da rede social, eu tenho que pedir, eu tenho que fazer, faz parte da divulgação dos conteúdos gratuitos que a gente traz aqui para vocês, tá? Eu sei que é chato, às vezes as pessoas não gostam, mas isso faz parte aqui da quando a gente dá o conteúdo gratuito, tá bom? Então, assim que a cadela termina o cio, em torno de 20, 30 dias, ela vai começar o processo de limpeza de todo esse útero. Então ela sai normalmente uma secreçãozinha após o cio, é normal, uma secreçãozinha mais líquida, mais transparente, parecendo uma clara de ovo. Tá tudo bem, tudo normal. É o processo ainda de limpeza desse útero dela, por conta dela não ter pegado cria, por conta dela não ter fecundado com o macho, tá? Tá tranquilo. A partir desses 30 dias, algumas cadelas não conseguem limpar o útero, algumas cadelas não conseguem fazer essa limpeza total desse útero. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de problemas uterinos, problemas reprodutivos, que podem ser piometra, que é quando tem a presença de pus dentro desse útero. A gente tem também a hemometra, que é quando tem a presença de sangue nesse útero. A gente tem a mucometra, que é quando tem a presença de muco neste útero. Então, qualquer uma, após o período de cio da cadela, esse útero pode não limpar corretamente, ele pode não conseguir fazer a limpeza total desse útero. E isso leva esse útero a acabar aumentando de volume. Ele aumenta de volume e o útero fica todo inchado com algum conteúdo dentro, e esse conteúdo que está dentro do útero pode ser o pus, né, o piometra, pode ser o muco ou pode ser sangue, tá? A gravidade de uma cadela que após o cio ela teve um quadro como esse, um útero que aumentou de volume com algum conteúdo dentro, a gravidade desse útero depende muito do que está lá dentro, do que está contido dentro desse útero dessa cadela, tá? Então, se a gente pensar aí na questão de muco, não é tão grave, não tem nada de tão sério ali, só muco. Se for só muco, não tem necessariamente aquela sinal de emergência e tal. O problema é que geralmente 1 a 2 meses após o cio, quando acabou o cio da cadela, as pessoas que têm a cadela não castrada começam a perceber: poxa, doutor,
A minha cadela, ela está meio quieta, ela está meio prostrada, ela está meio abatida, ela não está comendo direito, ela está bebendo muita água. E isso são sinais de problema, tá? Cadela com 2 meses após o cio começou a beber água demais, quieta, prostrada e não querendo se alimentar, é sinal de possíveis problemas. O que é a primeira coisa que a gente faz em casos como esse? A gente solicita primeiro um hemograma, né, que é o exame de sangue, para avaliar se tem aumento de células inflamatórias ou não, né, como está o sistema imunológico dessa cadela. E segundo, a gente faz um ultrassom abdominal. Né? O ultrassom vai ver exatamente o útero, vai ver exatamente o tamanho daquele útero para dizer o útero está aumentado, o útero não está diminuído, o útero está no tamanho normal, o útero tem conteúdo, o útero não tem conteúdo, para poder dar uma base pro veterinário entender o que pode estar acontecendo ali. No entanto, não são todas as pessoas que têm acesso a um veterinário, não são todas as pessoas que moram em uma região que tem um veterinário. Aí começam os problemas. Por quê? Muitas vezes a gente olha a cadela lá prostrada, batida, e a gente não dá bola. A gente acha, não, só o período do cio, não, ela tá assim, é normal. E a gente vai tentando dar um sachêzinho, dar uma comidinha, dar um petisquinho, e vai dando algum anti-inflamatório, vai dando um analgésico para a cadela, sem saber exatamente o que pode ter, o que pode estar acontecendo. Quando você nota secreção vaginal na cadela, a gente tem 2 tipos de piometra, né? dois tipos de infecção uterina. A gente tem a aberta e a fechada. A aberta é aquela que você vê a secreção, você vê saindo. Poxa, mas eu tô vendo lá, doutor, a cadela deita, onde ela deita sai secreção, onde ela deita ela sai secreção, ela tá andando e tá soltando secreção pela vagina. Ou seja, ela já está te dando sinais de que tem alguma coisa errada. Dependendo do odor dessa secreção, dependendo da consistência dessa secreção, você mesmo sem ultrassom, mesmo sem exame de sangue, você já tem uma ideia se aquilo é sério ou se aquilo é algo brando. Você já consegue ter uma certa ideia, apenas observando essa secreção. No entanto, quando a cadela tem uma infecção uterina fechada, que é aquela que não vaza, não sai nada, você só vê a cadela com o abdômen inchado, prostrada, abatida, sem apetite, bebendo muita água. Isso são sinais de infecção uterina e aí geralmente são os casos mais sérios, são os casos mais drásticos, quando realmente a cadela tem pus ali no útero. E pus é igual a bactérias, bactérias é igual a infecção. Infecção em alguma parte do seu corpo significa que seu corpo está absorvendo aquelas bactérias. Se aquelas bactérias estão correndo no seu corpo, elas vão parar em algum órgão vital. Coração, pulmão, rim, fígado. E aí a gente pode ter o quadro que a gente chama de septicemia, que é a infecção generalizada do corpo. Que é quando o animal morre e você não sabe nem do que morreu. Ah, nossa, minha cadela faz 2 meses que ela entrou no cio, estava aqui quietinha, meio manhosa e hoje amanheceu morta. Por quê? Por causa disso. A infecção começou a agir e um dos sinais da infecção generalizada, um dos sinais é a febre. Tá? Um animal com febre, um animal que tem a temperatura muito alta, né, acima de 39, 39,2, acima disso é uma temperatura febril. Ele está te dando sinais de infecção. Se a cadela faz 2 meses que saiu do cio, fique atento, porque às vezes pode ser lá, mesmo se não esteja saindo secreção. Se está saindo secreção, você já sabe que é de lá, você já tem ideia de qual é a raiz do problema. Mas mesmo que não tenha secreção, às vezes pode ser essa piometra. Então fique atento, a cadela com 1, 2 meses após o cio, faz 1, 2 meses que ela saiu do cio, fique atento, porque às vezes pode ser essa infecção uterina dessa cadela. Tá? Então, uma das maiores indicações das pessoas, dos veterinários, profissionais, pessoas do Brasil inteiro, recomendarem a castração é isso: evitar que o animal faça procriação, né, que tenha crias, principalmente crias indesejadas, crias errôneas, né, principalmente para quem mora em chácara, sítio, fazenda, lugares, muro baixo e tal, lugares onde moram muitas pessoas. É comum, a cadela entrou no cio, vai vir cachorro, o cachorro vai pular muro, o cachorro vai dar um jeito de entrar, o cachorro vai dar um jeito de entrar em contato com essa cadela e vai acabar pegando essa cadela e você vai ter cria indesejada. Então a castração é uma forma de você acabar com a dor de cabeça. Não, pegar a cria ela não vai, acabou. E outro benefício é isso: existe um percentual grande de cadelas inteiras
que pegam piometra, tá? É meio assim, quase 80% das cadelas que chegam até os seus 12 anos de idade, em alguma fase da vida ela vai ter piometra. É assim, é uma estatística exorbitante. Pessoal, vocês estão me acompanhando aqui ou não? Deixa eu ver. Joinha, joinha, digita aí 33333, deixa eu saber. Vai que a internet oscilou aqui, eu tô falando sozinho, vocês não estão falando nada? Deixa eu ver, digita aí 33333. Ah, sim, beleza. Então, o que acontece? A castração, ela retira o útero, retira ovários, ou seja, essa cadela não vai entrar no cio. Entendeu? Então você consegue evitar a possibilidade de ter piometra e evitar a possibilidade de ela pegar cria indesejada. Existe uma estatística exorbitante de o número de cadelas inteiras que não foram castradas, que chegam até os seus 12 anos de idade em algum período da vida. Algumas vão ter com 4, outras vão ter com 6, outras vão ter com 10, outras vão ter com 12. Mas até os 12 anos de idade, quase 80% das cadelas não castradas desenvolvem a piometra, hemometra, mucometra, uma dessas três, em alguma fase da vida, em algum dos cios. Então, por isso, criou-se a concepção médico-veterinária de sempre indicar e generalizar a castração. Castra a cadela, 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 para evitar piometra, para evitar tumor, o problema uterino, né? Não vou falar de tumor, perdão. Apenas falando sobre a infecção uterina. Para evitar infecção uterina, infecção uterina. Porque como é muito grande o número de cadelas não castradas que desenvolvem essa doença, então criou-se o conceito de fazer a castração para todo mundo. No entanto, também existem outros estudos que apontam que o problema das cadelas terem a piometra não está no fato de ela ter útero ou não ter útero. O problema da cadela ter a piometra está mais relacionado com a questão imunidade, né, a atividade física e alimentação. Eles fizeram uns estudos pegando o histórico de vida das cadelas que tiveram piometra e começaram a estudar sobre a vida delas. E começaram a ver que essas cadelas que tiveram piometra eram justamente as cadelas que ficavam trancadas em lugar pequeno, ficavam só presas em lugares pequenos, cadelas que não saíam para passear, cadelas que não se movimentavam, cadelas que não tinham nenhum nível de atividade física, cadelas que comiam muitos carboidratos, muito arroz, o pessoal fazia muito comida, resto de comida. Então começou a se associar que o animal pega piometra não somente porque ela tem útero e porque ela vai ter a piometra em algum ponto da vida, mas também porque a cadela, ela não tem boa alimentação e não tem atividade física, que são exatamente os dois pilares que eu sempre falo aqui em todos os nossos lives, que é o nosso método. O nosso método de trabalho em cima disso, em cima dos dois pilares da saúde do cão. Alimentação de boa qualidade e atividade física. A cadela que não tem esses dois, ela tem não tem esses dois. Não tem alimentação de boa qualidade, não tem atividade física. E ainda por cima ela não foi castrada, as chances dela ter a piometra são enormes. Por quê? Porque ela está dentro dessa estatística de quase 80% das cadelas vão ter a piometra em alguma fase da vida. Por quê? Durante muito tempo vai dando certo isso aí. Ah, a cadela tá bem, teve cio, tá tudo bem. Outra teve cio de novo, tá tudo bem. Teve cio, tudo bem. Só que vai chegar uma hora que ela vai ter o cio e a imunidade dela vai baixar tanto, que ela já não tá tão forte, que ela já não tá tão firme, ela não tem o sistema dela imunológico funcionando tão bem, que ela vai ter o cio e ela não consegue recuperar, não consegue limpar esse útero dela, como eu falei. E aí ela começa a acumular essas porcarias tudo dentro do útero dela, que é o que deveria sair. O muco, o sangue e as bactérias estão lá dentro. Só que após o cio, ela tem o processo de limpeza, e isso aí deveria sair. Em alguns casos sai, em outros casos não sai. Em alguns casos sai só um pouquinho, né? Ela produziu, sei lá, 300 ml de muco, sangue e bactérias lá dentro. Só que ela tá soltando e saiu 150. Mas ficou 150 preso, foi suficiente para dar essa infecção uterina. Em outros casos, a cadela ela não soltou nada e ficou tudo preso. Então aí são os casos mais sérios ou não. Dentro ainda da questão da piometra, para pessoas que moram em lugares que não têm acesso a um veterinário, não tem dinheiro, não tem um ultrassom, ou mesmo não tem um exame de sangue, é complexo, né? Porque um dos primeiros sinais que essa cadela dá que está doente, está em caso sério, seria a febre, animal com febre alta. Só que as pessoas têm o costume de, tá com febre, eu vou dar dipirona, tá com febre, eu vou dar um antitérmico. As pessoas têm esse costume. A todo e qualquer motivo, todo e qualquer momento, qualquer tipo de febre, a pessoa já vai lá e já medica o animal.
E aí você dá dipirona um dia, 2 dias, 3 dias e você não percebe que você continua dando dipirona. Você continua mascarando um problema de saúde da sua cadela. Porque ela tá com um problema sério, que precisa de antibiótico, precisa de uma avaliação mais profunda e você fica tapeando aquela doença apenas dando dipirona, entendeu? Ela tá com febre, tá com febre, tá com febre. Meu, entenda uma coisa, pra gente, pra criança, pra cachorro, qualquer jeito, é sempre a mesma técnica, tá? Você tomar um antitérmico porque você está com febre, 1, 2 dias, beleza. Agora 3 dias tomando antitérmico, para, porque tem problema. É sinal que tem infecção corrente, tem bactérias proliferando ali. Para. 1, 2 dias, beleza, mas chegou no terceiro dia, meu, fica esperto, liga as antenas aí e fala, meu, tem coisa errada aqui e é coisa séria. Precisa de ajuda. Se você entende um pouco, se você tem mais familiaridade, se você tem mais expertise para conhecer sobre antibióticos, sobre doses, sobre protocolos e tal, ótimo, manda ver em casa, procura uma forma de você resolver esse problema aí. Se você não tem, cara, procura ajuda, procura conhecimento, entendeu? Vai estudar mais sobre isso, converse com alguém que tem conhecimento, paga um profissional que tem conhecimento, entendeu? Dá o seu jeito. Não tô nem dizendo, vai lá e procura o veterinário, vai lá e liga pro doutor Arthur, não. Mas assim, entenda que você tem que ser responsável pela solução. E a cadela com piometra, vamos falar assim, infecção uterina, porque tem essas 3 formas, como eu falei. Se a cadela tem apenas a muco no útero, cara, não é motivo para se preocupar. Se a gente tiver um exame de sangue, um hemograma, fica muito mais fácil, porque faz o exame de sangue e eu vejo, tem bactérias, muitas bactérias ou não. Se não tem, cara, fica tranquilo, não precisa de muita preocupação não, entendeu? Não precisa de muita preocupação. Agora, se tem aumento de bactérias, aí é caso que a gente precisa de antibiótico. Entendeu? Se tem aumento de bactérias, eu preciso de antibiótico para matar parte daquelas bactérias que estão lá dentro, que estão entrando na corrente sanguínea, para proteger esse animal que possa ter uma evolução, uma evolução do quadro. Quando essas bactérias estão só no útero, tudo bem, elas não estão no sangue. Só que quando elas começam a sair do útero e vir para o sangue, elas começam a circular por todo o corpo do animal, para chegar em coração, pulmão, rim e fígado, aí lascou. Aí você está com um problema, pode chegar até mesmo bactérias no cérebro. E aí é o quadro drástico, o quadro dramático, né? Que você tem que fazer cirurgia de emergência, tem que retirar, tem que lavar, tem que fazer, uma infinidade de antibióticos para o cão. Mas, pra gente fechar a nossa live, uma pergunta comum que as pessoas me fazem. Quem gostou da live até aqui, deixa eu edita aí 5555555. Coloca aí nos comentários, pessoal. Joinha, joinha, coração, coração. Me ajuda, pessoal, tá bom? Não sou eu, né? Qualquer produtor de conteúdo, qualquer canal que você assista vídeos, que você assista live, cara, qualquer um. Chega, dá like, dá joinha, comenta. Porque é isso que move a pessoa a tá lá, entendeu? Qualquer pessoa que para seu tempo, para a sua vida, para dar conhecimento, para dar conteúdo, para dar informação, para dar entretenimento que seja, para contar piada, se você gosta. Cara, se a pessoa parou o tempo dela para fazer aquilo, prestigie o trabalho da pessoa, entendeu? Valoriza, aprenda a ser grato com as pessoas que fazem alguma coisa para você na sua vida, tá? Então se você parou e você tá assistindo, cara, não importa, você vai ficar 5 minutos assistindo, tudo bem, vai lá, dá joinha, comenta, dá coração, não te custa nada, mas ajuda muito a pessoa que tá produzindo aquilo ali, tá bom? Então vamos lá, para fazer um apanhado aqui para vocês. Se a cadela tá com uma dessas alterações, piometra, hemometra, mucometra, se você tiver um exame de sangue, ótimo, ajuda para que você possa ver se tem muitas bactérias no sangue ou não. Se tem muitas bactérias no sangue, precisa de antibiótico, tá? Qual antibiótico? Existem vários no mercado. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Não é uma indicação médica, não é uma prescrição, é apenas assim comentando, né? Que vocês vão poder pesquisar, estudar e ver isso aí. Ou mesmo se você tem um veterinário, o veterinário vai poder indicar e falar para você. Fala aí, cara, valeu, obrigado, viu? Obrigado pelo seu apoio aí. Você vai poder pesquisar, estudar e entender um pouco mais sobre isso aí. Mas assim, antibióticos muito utilizados para esse tipo de alteração é a amoxicilina com clavulanato. É um dos antibióticos que a gente fala assim, antibiótico de alta potência é a amoxicilina com clavulanato. A penicilina, que é até muito comum nas chácaras, aí pessoal que tem criação, é muito comum o pessoal usar lá o Peniquel, o Pensivete, o Penstrep, é muito comum o pessoal usar muito a penicilina ainda, né? E é utilizado também em casos, porque a penicilina ela é medida em unidades, né? Unidades internacionais. Então o pessoal vai lá, calcula pelo peso do cão, dá uma dose alta de penicilina e realmente
ajuda, mata muitas, muitas, muitas bactérias, tá? Inclusive no útero da cadela. Amoxicilina com clavulanato, penicilina e outro que é utilizado apenas via injetável na veia, né? Que só pode ser utilizado injetável na veia, ou tem comprimidos também, é o metronidazol. Também é mais um dos antibióticos utilizados para tentar ajudar nesse processo de recuperação, evitar uma septicemia da cadela e você tentar fazer algum tipo de tratamento mesmo em casa, para quem mora em cidades afastadas, sítios, chácaras, fazendas. Viu aquilo, cara? Não tem como, porque eu vejo muita gente falar assim: ah, a piometra, se tem piometra tem que fazer cirurgia. Se deu piometra, se não fizer cirurgia morre. Não é bem assim, não é bem assim. Eu já acompanhei, eu já atendi, tá? Eu já atendi pessoas pelo WhatsApp, eu já atendi na clínica pessoas que não queriam fazer a cirurgia, não quero fazer cirurgia, não quero fazer a castração, não quero fazer, quero tentar tratar. E a gente fez o tentativo de tratamento, utilizando alguns anti-inflamatórios, alguns antibióticos como esses que eu citei para você, e a cadela ficou boa, a cadela recuperou. Tive casos também que a cadela acabou falecendo, né? Que a gente tentou fazer o tratamento e não deu tempo. Por isso, o olhar clínico do dono, né? Seu olhar minucioso, para você perceber, poxa, cara, você tem cadela lá na sua casa e sua cadela não é castrada, tem um calendário já, entendeu? Já anota na agenda do seu celular, coloca lá, cadela entra no cio tal dia, anota para você saber quando foi o último dia que ela entrou no cio. Ou tem uma cadernetinha, um bloquinho de notas, um papel, uma folha de papel que seja na geladeira da sua casa, só para um mural, só para você anotar, cio da cadela, coloca o nome de cada cadela e coloca lá todas as informações sobre essa cadela. Sabe, faz tipo uma mini planilhinha de controle da saúde do seu cão. Deu vermífugo? Coloca lá, vermífugo PAMEG, acabou. A data, coloca a data e o vermífugo que você deu. Sabe, uma das coisas mais difíceis para mim como veterinário, quando as pessoas me pedem ajuda, as pessoas querem fazer a consulta comigo pelo WhatsApp, a pessoa me chama: Arthur, quer fazer a consulta. Beleza, vamos começar. Aí você pergunta pra pessoa: e vermífugo? Ah, não sei. E a vacina? Ah, não sei. Ah, e a alimentação? Ah, eu dou uma vez por dia. Poxa, a pessoa não tem informação nenhuma do próprio cachorro, como é que eu vou ajudar a pessoa? Ah, então ela tava meio assim, meio doentinha, eu dei um remedinho pra ela. Mas que remedinho? Ah, não sei o nome. Poxa, gente, que isso? É seu cachorro, é sua responsabilidade. Você quer pedir ajuda, mas você não sabe nada sobre o seu próprio animal. Sabe, tem gente que tem um cachorro em casa e não sabe o peso. Não sei o peso do cachorro. Pô, sabe, gente? Teve uma pessoa essa semana que fez uma consulta comigo. Ela me mandou um cachorro que, pela foto do cachorro, o cachorro estava perto de uma cadeira. Pelo tamanho da cadeira, pelo tamanho do cachorro, falei: esse cachorro tem uns 15 quilos. Aí eu perguntei pra ela: quantos quilos tem um cachorro? Ela falou assim: eu não sei. Falei: você nunca pesou? Não. Falei: mas se você pegar ele no colo, quantos quilos você acha que ele tem? Ah, uns 40. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, uma balancinha de banheiro custa 40 conto. 40 reais você compra uma balancinha dessa de banheiro. Sobe na balança, pesa você, 70 quilos, beleza, desce da balança. Cata o cachorro no colo, sobe na balança de novo. Quanto deu? 100 quilos, opa. 100 quilos menos os 70 seu. 30 quilos pesa o cachorro. Faz a continha de menos ali, você sabe quantos quilos tem um cachorro. Você tem que saber qual data deu vermífugo, qual data essa cadela entrou no cio, qual data essa cadela tomou vacina, que vacina ela tomou. Você entendeu? Então, tipo, tem cadela em casa, não é castrada, tem a cadernetinha lá pra você anotar. Não é veterinário que anota, é você que anota, você que é o pai e a mãe dele, você que é o responsável por ele. Então você vai lá e coloca lá: entrou no cio dia tal. Como você percebeu? Começou a sangrar. Então dia 19 de abril começou a sangrar. Pô, abril, maio, junho. Em junho você começa a ver essa cadela com secreção vaginal. Pô, batata, deu pau ali, você já sabe, porque ela entrou no cio em abril e agora ela tá sangrando, tá com secreção de novo e tal. É infecção uterina, acabou. Tem condição de fazer pelo menos um exame de sangue? Tem muitos laboratórios no Brasil, gente, que não cobram o pedido. Você pega o cachorro, você liga no laboratório e fala assim: ó, você faz hemograma? Faço. Leva o cachorro lá, ele coleta e ele faz hemograma para você, mesmo sem consulta. Entendeu? Porque você vai ter que avaliar apenas um índice, que é o índice dos leucócitos, né? E para quem é aluno dos nossos cursos, lá tem aulas explicando exatamente isso. A base da interpretação de exames, interpretação de exames para tutores, para donos de cães que querem aprender a interpretar exame. Tem lá a aula explicando sobre isso, como você interpreta. Entendeu? Porque se deu alto, se deu alto, beleza, vai precisar pagar ajuda, vai precisar buscar ajuda. Agora, se deu baixo, tá tudo bem, beleza, é menos mal.
acompanha, dá ali mais uma semana, faz um outro exame e você tem noção, entendeu? Pra você cuidar, sabe? E aí, voltando pra questão da cirurgia. Muita gente, né? Eu vejo muita gente falando assim, se deu piometra, se deu infecção, tem que fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia. Não necessariamente, porque existem lugares onde, igual, eu sei que é difícil a gente falar, né, de recursos, porque é muito complexo. A gente tá, por exemplo, eu estou aqui no interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Aqui pra cidade dá 20 quilômetros para me chegar na cidade. Uma cidade pequena, tem 30 mil habitantes. Nessa cidade pequena quase não tem recurso, não tem muita coisa. Eu tenho que rodar mais 20 quilômetros, né? Então eu rodei 20, eu tenho que rodar mais 20 para chegar numa cidade um pouco maior, uma cidade aí com seus 80 mil habitantes. Tem pouco de recurso, mas não tem muito. Entendeu? Dependendo do que eu precisar fazer, eu não consigo fazer nem nessa cidade de 80 mil habitantes. Então, ou seja, eu estou a 40 quilômetros de uma cidade com 80 mil habitantes que tem um pouco mais de estrutura. Entendeu? Beleza, eu tenho carro. Beleza, tenho condição para pegar um cachorro, colocar no carro e levar até um lugar para buscar ajuda. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não têm carro, né? Aqui mesmo, nas chácaras vizinhas aqui, tem um monte de pessoa. O cara não tem carro. Como é que o cara faz? Vou falar pro cara, o cara tem que levar? Vou falar pro cara, o cara tem que dar um jeito? Teoricamente sim, mas não são todas as pessoas que têm condição disso, né? E mesmo lá, viajei lá pro Nortão lá, pô, passei Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhãozão lá. Você acha? O cara mora a 80 km de distância, 100 km de distância de uma civilização pequena. Como que o cara, como que o cara vai sair? Vou ter que fazer cirurgia. Como? Como que eu vou parar para fazer cirurgia? Como que eu vou procurar um profissional que vai fazer a cirurgia? Não tem jeito. Então, existem alternativas e a gente precisa compartilhar isso para ajudar também as pessoas, tá? Então, em alguns casos, a antibiótico terapia, você fazendo tratamentos com antibióticos, você consegue, tá? Existe uma série de outros fatores e cuidados a mais, né? Pra gente tentar esvaziar esse útero, pra saber se tá fechado, se tá aberto, saber se continua com muita febre ou não, pra que a gente possa conduzir esse tratamento por mais tempo, pra facilitar a recuperação. Mas eu digo, já consegui salvar cadelas com piometra, sem fazer exame, sem fazer cirurgia, né? Já perdi cadelas tentando fazer esse tratamento, mas aquela coisa, pelo menos a sua mente tá consciente, tá tranquila, fala, pô, tentei, fizemos o que pudemos, deu certo, não deu, se você não tivesse feito nada ia morrer, né? Sofrendo. Pelo menos a gente tentou dar esse conforto. Então, dá para tentar sim tratamentos, tá? Mas volto a dizer, se você tem veterinário, se você mora numa cidade que tem estrutura, você tem condição, pagar um exame de sangue, pagar um profissional, claro que é melhor você ter o acompanhamento profissional para vir e você saber o que está acontecendo. Você não vai perder seu animal de bobeira só porque você não quis pagar 60 conto, 100 reais num exame de uma consulta, né? Mas, se as pessoas moram em lugares afastados, não desista do seu cachorro porque, tá com piometra, vai morrer, não tem o que fazer. Pô, não é assim, né, gente? Existem mesmo medicamentos naturais, né? Muitas ervas que têm funções medicinais que podem ajudar muito nisso, né? O próprio permanganato de potássio, a gente consegue fazer lavagem vaginal ali com a seringa, fazer lavagem vaginal com permanganato de potássio também ajuda a eliminar um pouco das bactérias. Existem outras soluções também que a gente pode fazer para tentar facilitar com que essa cadela solte, né? Compressas, mornas, a gente faz tudo isso para tentar ajudar essa cadela a soltar toda aquela secreção, eliminar todas as bactérias junto com antibiótico terapia. É uma série de condutas, mas só para dar um pouco, um pinguinho de esperança para quem acha que é o fim dos dias. Vai morrer, deu piometra, deu hemometra, deu mucometra, né? Primeiro, que às vezes a gente tá achando que é piometra e não é piometra. A gente generaliza geralmente, fala, é piometra, é piometra. E às vezes não é piometra. Às vezes é só mucometra. E claro, fica muito mais fácil você salvar um animal que é só mucometra. Ou que é só hemometra. É muito mais fácil a gente salvar nesses casos. Quando é a piometra mesmo, que tem realmente bactérias proliferando, acaba sendo muito mais grave.